gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Estamos iniciando mais um programa Fique por Dentro, apresentado hoje por mim e pelo Márcio. Mais uma vez. Mais uma vez, né? Ô Clóvis, antes da gente começar o nosso programa, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse copo tá meio cheio ou meio vazio? Tá meio cheio. Tem água, tá enchendo. Ponto de vista, né? É. As pessoas que são positivas, pensam positivo, eles olham esse copo como meio cheio. As pessoas que pensam negativo, ele fica lamentando que falta de água. Sabe o que isso acontece, cara? Isso adoece o efetivo. Porque a pessoa negativa, ela chega 5h30, 20 para 6 de manhã e fica lá no vestiário da unidade. Ó vida, ó céus, parece o Hard, aí é na Hard, né? Plano de carreira, ó letra, ó salário. Tudo vai dar errado, não vai funcionar. Meu, isso não adoece só ele. É pros outros. O que incomoda é que o camarada ser negativo dessa forma, não adoece só ele. Ele acaba com o pelotão. Não tem coisa mais incômoda que você chegar de manhã para se trocar, para ir pro seu trabalho e ter o camarada lá reclamando da vida, né? Tem cara que chega de manhã, 6 horas da manhã e fala assim, dia 3 do mês, ele fala assim, hoje é dia 3, eu já acabei com o meu salário, né? O outro que é positivo, ele fala assim, hoje é dia 3, eu não tenho mais dinheiro, mas minhas dívidas estão pagas, não devo nada para ninguém. Sabe, é ponto de vista, é a pessoa pensar positivo, pensar para frente. E eu não estou falando aqui que o nosso salário é ótimo, que a gente não tem que reivindicar, porque daqui a pouco estão falando, né? O Márcio está falando, meu, não é isso. Significa que nosso salário não é o suficiente, a gente tem que reivindicar sim. Porém, ficar chorando no vestiário 5h30 da manhã, chorando no grupo de WhatsApp, ficar chorando no Facebook, Instagram, não vai melhorar a condição de trabalho de ninguém, nem salário de ninguém. O que resolve é luta. Meu amigo, você quer um salário melhor? Vem pra luta com a gente. Quer reivindicar melhorias nas condições de trabalho? Vem pra luta com a gente. Para de adoecer o colega que está do seu lado, falando, reclamando da vida, reclamando de tudo, reclamando do mundo. Nada tá bom, cara. Eu acho, cara, até que entrando nesse debate, que a gente reclamar é legítimo. A gente querer melhorar, querer que as coisas melhorem, querer condição melhor, isso é legítimo. Mas o que você está falando, e eu entendo, é que tem gente que não é assim. Se o cara morar numa casa de ouro, ele vai reclamar que o reflexo do sol está incomodando o olho. Então tem gente que reclama por esporte. Né? O esporte do cara é reclamar. E isso realmente adoece outras pessoas, mas muito pior, Márcio, até. Né? Isso às vezes acaba influenciando outras pessoas e outras pessoas deixam de fazer coisas por conta da influência dessa pessoa que fica falando que as coisas não vão dar certo, que está tudo errado, que o outro é pro outro, que nunca é para ele, que nada acontece, que não sei o que, e o colega acaba perdendo oportunidades, né, por conta de se influenciar por esse perfil de pessoas. Né? Eu até falar um pouco disso depois, né? Dar um exemplo mais concreto, mas eu queria entrar nos nossos assuntos, porque essa semana que eu estava mais aqui em São Paulo, me permitiu ir em algumas reuniões, né? Nas unidades, está tendo reuniões nas unidades e tal, eu consegui acompanhar algumas reuniões e consegui atender muita gente aqui no sindicato, né? E aí, que eu percebi? Consegui, inclusive, ter uma conversa muito legal, desenrolar um problema com o inspetor César, até avisar o pessoal, que o pessoal da IAI, né, teve um grupo lá que teve um problema sério na questão do auxílio transporte, né, que assim, eu não sei ainda qual é a causa do problema, mas foi um problema administrativo, não sei onde foi causado, que impacta na vida do servidor, e aí o servidor tem direito de reclamar. Tá certo? Reclamar não é ficar se lamuriando, porque reclamar é você achar que uma situação não tá boa e buscar uma solução para aquela situação. Correto. Né? Aí, ok. Então, o que aconteceu com eles? Esses colegas, eles estavam na academia, lá eles eram diaristas. Ok. Eles foram removidos, aí no pagamento do mês de janeiro, eles receberam o pagamento e junto com o pagamento vem o auxílio transporte para o mês de fevereiro, que é o que a regra estabelece. Tudo certinho. Só que no dia 2 de fevereiro foi publicada a remoção deles para IAI. Também dentro do script.
que o sistema faz quando o servidor é removido? Automaticamente ele cancela o auxílio transporte, porque o cara vai mudar de itinerário, vai mudar talvez a quantidade de locomoção, também está tudo dentro da regra. E eles, ao chegarem na unidade nova, eles fazem o cadastro, faz um pedido novo do auxílio transporte e aí entra no sistema e a vida segue. Porque ele pode mudar de jornada, ele era diarista lá, passou para plantonista e tal. O próprio valor do auxílio transporte vai mudar. Porque, isso. Né? Ou melhor, pode mudar, né? Porque é local diferente. Tudo dentro do ok. Aí, como deveria ter sido o pagamento deles no mês de fevereiro? Eles deveriam devolver o que eles receberam no mês de janeiro, da outra unidade, receber o auxílio transporte correto do mês de fevereiro, dessa unidade nova, e receber o auxílio transporte para o mês de março. E segue a vida. Né? Não aconteceu isso. Só veio a parte do descontar o auxílio transporte do mês anterior. Descontou lá uma parte. Aí eles procuraram a administração lá e a administração falou, não, é isso mesmo, tá? O pessoal da administração, no próximo mês deve estar regularizado. Ok, primeira coisa, é muito importante você conhecer as regras para saber se está certo ou se está errado. A segunda coisa é que as informações têm que ser de maneira oficial. Que aí o pessoal veio me consultar, falou, legal, vocês conversaram com quem? Conversando com a administração. Ninguém conversa com a administração, você conversa com uma pessoa na administração, então tem que ter um nome, até para a gente saber o que aconteceu, com quem conversar. A administração não fala, quem fala são as pessoas, tem um inspetor, sei lá, alguém lá que é encarregado. Mas tudo bem, deram lá para eles a orientação de que no próximo mês regularizaria. Eles ficaram tranquilos. No final de semana passado, o demonstrativo de pagamento do mês de março estava disponível, né? E como nós somos bastante curiosos, o pessoal vai fuçar lá na internet e pesquisar o demonstrativo. E o que perceberam? Que no mês de março, não só não estava pagando o de fevereiro, o de março, porque tinha que vir o de fevereiro, que eles não tinham recebido, o de março, que eles não tinham recebido, e já o de abril, né? Não só não estava pagando nenhum desses, como estava descontando o restante lá do que foi pago em janeiro. Aí eles ficaram assim, né? Não sei o que, não sabe o que fazer, e passaram o final de semana me zapeando lá, me mandando foto da tela do negócio e tal. Mas enfim, na segunda-feira, que é outra coisa que a gente precisa aprender. Para a gente requerer algum direito, alguma coisa, nós precisamos estar subsidiados com a documentação correta. A tela do computador, a foto da tela do computador não é documento. O holerite é. E lá está no mesmo lugar que tem a tela, ele pode imprimir o holerite. Até que eu dei finalmente alguns conseguiram me mandar e eu consegui entender o que aconteceu. Eu entrei em contato com o inspetor César, que é o SAI, né? E a quem a IAI está subordinada. Fui lá, conversei com ele tomou uma medida imediata, entrou em contato com o chefe da unidade para que ele emitisse um comunicado, chamasse essas pessoas que tiveram problema para buscar solução para o problema. Legal, é isso que a gente espera, embora a própria unidade pudesse ter feito isso, porque se você é o gestor, nossos funcionários aqui, deu problema no pagamento dos nossos funcionários, você que é a pessoa responsável pelo pagamento, você fica, legal, né? No mês que vem a gente vê. Você vai correr atrás para resolver. Claro. Você não pode deixar seus colaboradores, seus subordinados tendo um problema e a unidade não está empenhada. Mas isso nem vem ao caso. E aí, acabei conversando com o inspetor César, o inspetor César resolveu e tal, não sei o quê. Tá encaminhando. Mas tem um outro problema, eu quero, só para não perder o raciocínio, tem um outro problema que está tendo na IA. Isso eu não consegui conversar com o inspetor César, porque chegou na gente depois, e num próximo momento a gente conversa, e assim que eu tiver um tempo eu vou lá direto na inspetoria. É que não pode. Os servidores, tem uma série de servidores novos lá que vão pegar as primeiras férias na instituição, mas ninguém sabe em que mês que vai tirar as férias. E isso não é o pior, que chega no dia 25 de março, 26, informa para o servidor, a partir do dia 1º de abril você está de férias. Mas nem o pagamento de 1/3 caiu na conta do cara. Não pode, isso não é gestão. Tem que ter resposta para o servidor. Então eu precisava dar uma desabafada nisso, né? E aí, só para eu concluir, que outros dois lugares, eu tive na reunião da CETEL, e a CETEL teve um problema que não foi paga a gratificação de unidade de interesse estratégico, né? Eu fiz uma avaliação lá e me comprometi com o pessoal que eu ia ao RH, que eu ia tentar falar com o secretário. De fato tentei, ele
não estava com a agenda. No momento a gente não conseguiu conversar pessoalmente e eu pretendia ir ao RH, nós estamos gravando na sexta-feira, a reunião foi na quarta e eu não consegui, mas na segunda-feira eu pretendo ir lá para entender o que aconteceu, porque as pessoas não receberam. E para concluir, eu estive na reunião de Itaquera, então eu vi uma coisa legal lá em Itaquera, que assim, essa coisa da atividade física tem uma dificuldade danada. O que a unidade de Itaquera fez? Ela criou uma planilha, cara, uma coisa simples, mas funcional, que anota lá, o cara fez atividade física, anota, né? O servidor fez, anota lá naquele dia, tem lá o nome de todo mundo da equipe, fulano fez atividade física, sim ou não? Sim. E aí vai controlando para dar as horas para garantir que todo mundo na semana faça. Lá ainda não está 100%, tem problemas, tem uns ajustes que precisam ser resolvidos, mas eu gostei muito da ideia da planilha. Então qualquer unidade que precisar pode entrar em contato direto lá com a inspetora de Itaquera, que desenvolveu lá a planilha, que é uma coisa bem simples, ou se quiser pode pedir para a gente também aqui, ela até me deu uma cópia, a gente disponibiliza, porque facilita. O que não pode é não ter atividade física. Então essas coisas era importante eu falar, porque quando as coisas boas estão acontecendo a gente tem que dizer, quando tem problema tem que dizer, né, para as coisas funcionarem. Mas o que você queria falar? Bom, é o seguinte, duas coisas. Primeiro, esse problema que teve na IAI sobre o apontamento do auxílio de transporte aconteceu na CP na mesma coisa. Só que não foi só o auxílio de transporte. Na CP também conseguiram errar lá a gratificação de unidade de interesse estratégico. Então o servidor veio removido para a CP da BR e deixou de receber o auxílio de transporte. Teve o desconto que é legítimo, aquele desconto que você falou, que teve o ajuste de unidade, mas não veio pagando o auxílio de transporte na nova unidade e também não pagou a gratificação de unidade de interesse estratégico, né? E um problema, o servidor foi lá e falou assim, me dá um requerimento de auxílio de transporte. Deram um formulário para ele preencheu o formulário. Aí entregou lá, beleza. Depois de 15, quase 20 dias, aí entraram em contato com ele e falaram assim, ó, tá errado. Você tem que imprimir o Google não sei o que, e não sei o que, imprimir. Não tem nada disso no decreto, né? Mas falaram um monte de coisa que ele tem que imprimir, ele imprimiu e anexou lá. Agora, eu quero ver se vão pagar a partir do momento que ele fez o primeiro protocolo ou do segundo. Porque se estava errado, tinha que ter falado lá no primeiro. Não tinha nem que ter recebido, né? Você receber a documentação correta. Mas, bom, para concluir, isso não é, Clóvis, síndrome de Iena-Hart, porque é reclamação legítima. Síndrome de Iena-Hart é o camarada que chega lá, imagina você, cara, 5h40 da manhã, tá se trocando para assumir serviço, já pensando que você vai lá pro Largo da Concórdia no Brás, ou seja, vai ser uma jornada exaustiva e tá lá o cara do seu lado assim, ai, 20 pós, ai, 15 pós. Pro inferno, cara, dá vontade de falar, vai pro inferno, cara, que 15 pós, que 20 pós. Cara, faz o seu, deixa eu fazer o meu. Palavrão? Né? Corta. Mas isso, sabe, corta o palavrão dele. Tira esse negócio, cara, esse negativismo da vida, cara. Sabe? Enquanto o camarada tá chorando, imaginando 20 pós, o outro tá lá estudando, fazendo uma graduação vai ser promovido, duas graduações vai ser promovido. Nós vamos falar sobre isso pra frente, então eu vou falar, mas a gente trata disso, esse negócio de pós, de não sei o que, essa discurseira toda, que é assim, mas vamos falar no momento adequado, tá certo? Vamos pro próximo assunto? Vamos deixar a Iena-Hart pra trás, né? Isso. Porque quando sair a lista, cara, aí eu falo do outro personagem do desenho, né? Ok? Vamos. O nosso próximo assunto é a promoção horizontal. A gente até falou um pouco a semana passada, que saiu a lista prévia, com 2.770 pessoas na lista, né? Que somadas as 2.351 do ano passado, né? Passam de 2.135, para ser bem correto, né? 2.770 mais 2.135, isso dá 4.900 e alguma coisa pessoas em 2 anos. Em 2 anos, né? Se você considerar que nós temos aí mais de 1.000 servidores que não têm 3 anos ainda na instituição, praticamente mudou todo mundo. Quase todo mundo. Tem um caso ou outro, que até tem um colega que fez uma pergunta que a gente vai responder aí na frente e para explicar para ele, né, sobre isso. Isso é uma coisa que nós temos que comemorar e tem que falar e tal. Mas na semana passada, Márcio, quando eu falava disso aqui, eu disse que a gente tinha identificado que na relação tinha erros. E até expliquei por quê. Em 2016 nós tivemos 70 colegas que
mudaram da E para F. Se eles mudaram em 2016, parte desses colegas já teriam direito de mudar para G em 2019. O único critério é tempo, né? O único critério é tempo. Se não teve nenhuma alteração lá na vida do servidor, em 2019 ele preencheu o critério tempo. E a gente falou isso lá na reunião com a secretaria. Falou, olha, eu, pela experiência que a gente tem, está faltando nome na lista. Né? A diretora do RH, Cristina, como que é o nome dela? Cristina Seder. Cristine Seder. Ok, ela falou, olha, vamos verificar e tal, né? E ela verificou e muito, que é uma coisa que a gente tem que elogiar no RH, é que toda vez que a gente leva uma demanda para eles não ficam duvidando da demanda, né? E eles sempre mandam uma resposta para a demanda que a gente deu. Fala, vocês trouxeram essa demanda aqui, realmente você tinha razão, ou não por causa disso, o negócio é feito desse jeito. E ela mandou a resposta sobre essa demanda, e junto com essa resposta ela mandou de outra demanda anterior para alguns colegas que eu sei que estão nos assistindo, o Rafael, que não perde nenhum programa, então para ele a resposta, ele vai ficar contente com a resposta, a Luana, a Joyce, que tem vindo aqui, né? Então eu queria que você lesse a resposta, porque merece ser lido, até por deferência a ela, que sempre nos responde muito educadamente, né? Mas vamos lá, lê aí que é rapidinho. Prezados senhores, boa tarde. Conforme solicitado em reunião do dia 19/3, seguem 2 retornos. Sobre o estágio probatório, parametrização do sistema SIGPEC para a evolução dos GCMs terceira classe, a Secretaria de Gestão retornou que agendou uma reunião com a Prodan para a semana de 25/3. Quanto à apresentação do primeiro treino do sistema, análises e eventuais ajustes. Ou seja, o sistema está pronto, vai treinar e se tiver algum problema já ajusta, né? Então, logo ocorrer os testes necessários, o sistema será disponibilizado para o DRH com as devidas orientações de uso. Resolveu um problema. Maravilha, ó, essa luta com o pessoal que tem vindo aqui, que a gente acompanhou, nos reunimos, tem alguns até a gente ingressou com ação por conta da demora, essa coisa vai ser resolvida administrativamente e isso é legal, é o resultado de uma luta aí de um ano que vai resolver. Eu chamar a atenção, porque o Carlão me chamou a atenção disso hoje. O Carlão falou assim, resolver uma vida do sindicalizado e do não sindicalizado, né? Sim. Até o que não é sindicalizado aí acabou sendo... né? Mas assim, ok, o sindicato representa todo mundo. Quem gosta da gente, quem não gosta, e quando a gente dá uma solução, as coisas que a gente faz, os recursos que a gente tem, são os recursos oriundos das mensalidades de quem paga, mas o resultado, por vezes, abrange todo mundo, né? Então, quem paga vai poder sempre olhar nos olhos dos outros e dizer, olha, você está obtendo um resultado, é fruto do pouco do pão que eu estou tirando lá que eu poderia levar para o meu filho, até como eu vi um negócio hoje, vou pagar o sindicato nada, eu tomo isso em cerveja e tal. Ok, beleza. Não tem problema nenhum, é direito e tal. Mas as outras pessoas que têm consciência e acabam obtendo um resultado que serve para todo mundo, e esse resultado é muito legal porque serve até para gerações futuras. Ninguém mais vai ter esse problema que esse não só na guarda, na prefeitura inteira. Né? Então, legal. Abraço a Rafael, Joyce, Luana, né? Eu tive com a Luana hoje, até já dei a notícia para ela pessoalmente, ela ficou contente, né? Mas vamos seguir. A outra parte que é sobre a promoção horizontal. Sobre promoção horizontal, foram detectados 25 servidores que tiveram promoção em abril de 2016 e não constam na listagem definitiva. Já entramos em contato com a Secretaria de Gestão para resolvermos o problema. Maravilha! Atenciosamente, Cristine Seder, que é a diretora da Divisão de Recursos Humanos. Então, muito obrigado pela resposta, né? Assim, ela tem noção de como isso desestressa o pessoal, porque o hardzinho, quando estiver lá no vestiário, fala, tá vendo, não funciona, não sei o quê, o cara fala, não, resolveu o meu problema, funciona assim. E eu nem precisei pedir. Funciona assim, o negócio está andando e tal, as coisas estão funcionando. Eu faço parte olha só, nós temos quase 100% já mudou pelo menos uma vez e já temos 25 pessoas que já estão mudando pela segunda vez. Era um grupo de 70, desse grupo de 70 tiveram alguns que já se aposentaram, né, que se aposentaram nesse interregno aí. E sobraram alguns, desses alguns sempre tem uma alteração, alguma coisa que acontece na vida ou não. Esses aí não tiveram alteração nenhuma, legal, meus parabéns, são mais 10%, o pessoal chegando na letra G, hein? Em pensar que até 2015 o máximo que tinha era E. E tinha gente que estava na E há décadas, porque acabava na E,
agora já está chegando na G. Daqui a 3 anos, esses 25 colegas aí, possivelmente vão chegar na H. Né? E, Carlos, a gente tem que dar... assim, sem falsa modéstia, o mérito para quem merece mesmo, porque assim, essas 25 pessoas, Carlos, não precisaram demandar. Vocês têm um sindicato atento às coisas. Você tem um grupo aqui que estuda as coisas, que lê o Diário Oficial todos os dias, são os nerds, né? Somos nerds mesmo. Nós estamos atentos às coisas, nós estamos aqui para representar de verdade, não estamos aqui brincando. Né? Assim, só para a gente concluir esse assunto, saiu a lista prévia, tinha um prazo de recurso que se encerrou no dia 28, quinta-feira, a gente está gravando na sexta, e na próxima semana deve sair a lista com o resultado dos recursos, que são pouquíssimos, como o critério é único, só tempo, são poucos recursos e aí vai sair no mês de abril, já vem no pagamento para todo mundo, para essas 2.795 pessoas agora, 25. Né? Que vão ter um ganho de 10% nos seus vencimentos. O padrão de vencimento que vai... Vamos para o próximo assunto? Vamos lá. Bom, agora a lista definitiva da promoção vertical, que todo dia pelo menos umas 5 pessoas me perguntam, e assim, aí eu devo dizer que tem muita gente me perguntando animada. Né? Pô, quando é que sai a lista? Eu tô com tantos pontos. A pergunta que o pessoal, mas quanto que você acha que vai ser a nota de corte? Não sei o quê. Que estão falando que tem 20 pós, que isso, que aquilo. Assim, ó, eu vou dizer, cara. Foi constituída lá a comissão está avaliando diploma por diploma e tal. O prazo da comissão se encerra nessa sexta-feira, né, dia 29, que é o dia que a gente está gravando. Eu conversei com o inspetor Cortez sobre isso, né, que eu fui lá perguntar, e aí, quando é que sai essa lista e tal? A resposta que ele me deu foi que hoje eles iriam se reunir, que eles mandaram alguns ofícios para algumas faculdades para confirmar a veracidade do curso, para fazer algumas perguntas, estão cumprindo lá o papel deles, e que a partir das respostas que eles iam compilar hoje, permitisse para isso, ele ia produzir lá o relatório, eles iam produzir o relatório, e aí possivelmente até o dia 15 de abril essa listagem sai, né? Se não tiver talvez possa ter faltado a resposta de uma faculdade ou outra, possa ser que tenha alguma coisinha aí, né? Então é importante que estão fazendo esse estudo, porque se criou uma celeuma de desconfiança, de não sei o quê, e assim, é possível que algum servidor tenha agido de maneira desonesta, com um diploma falso, com alguma coisa? Eu não vou acusar ninguém. Assim, existem todas as possibilidades. Agora, o que não dá é para dizer que o sistema todo é ruim, que a sistemática não funciona, que prioriza isso, que prioriza aquilo, ficar tentando destruir as coisas. Porque eu suponho que talvez, quem sabe, sei o que, porque sabe uma coisa que está me incomodando nessa discussão toda, Márcio? É que parece que estudar é um crime, né? Pedro, você tem que ser penalizado porque estuda. Como eu não estudo e você estuda, então você tem que ser penalizado, né? Assim, tem algum ajuste que tem para fazer? Não tem dúvida que tem, não vou discutir isso aqui, a gente já falou antes. Mas é ajuste, não é mudança. Não é mudança. Não, pior é você estar em casa aposentado e jogando no WhatsApp, que é para cancelar a promoção de todo mundo lá de 2015 para cá, porque você não concorda com o sistema, né? Então, na semana que vem nós vamos gravar um programa diferente. A gente está ajeitando aqui e tal. E aí eu quero me detalhar um pouco mais sobre essa regra da carreira, né? Que tem uma explicação que eu meio que montei na minha cabeça, que eu acho que dá para a gente entender bem essa metáfora. Mas o que eu tenho a impressão que vai acontecer nessa lista que vai ser publicada, que vai ter colega, eu tenho a impressão que eu já falei isso aqui, que vai ter colega que não foi se inscrever, influenciado pelo hardzinho aí, né? E ele vai descobrir que se ele tivesse se inscrito, ele teria sido promovido com a pontuação que ele tem, e ele não foi se inscrever porque o outro falou que todo mundo tinha 20 pós, que não sei o que, como é que o pessoal fala? Guerra de canudos e blá 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 blá, essa papagaiada toda. E aí o colega que se influenciou por esse possa ser, e vai ter um caso ou outro, cara, que vai acontecer isso. Mas, cara, de maneira geral, o que eu tenho encontrado nas pessoas é otimismo. Até eu deveria ter feito isso no início, mas vou fazer agora, mandar um abraço para algumas pessoas que eu encontrei essa semana. Por exemplo, hoje em Itaquera,
eu encontrei a Olga lá. Foi muito legal a conversa com a Olga, tá animada, ela tá com um sorrisão no rosto e tal, fez a parte dela e tá lá na disputa. Outra pessoa que eu quero mandar um abraço grande, cara, que fez, ela teve uma fala comigo, porque assim, nessa atividade tem muita gente para atacar pedra. De vez em quando aparecem algumas pessoas para fazer um afago na sua cabeça, dar um abraço, trazer uma palavra assim, Fábio, meu, que legal e tal. A Denise. A Denise da Ambiental, cara, tive uma conversa. A Denise é do meu pelotão de guarda. A gente teve um problema, até por conta dos hards e o pessimismo aí, né? Acabamos tendo um problema lá em 2016. Aí eu tive uma conversa muito dura com ela lá. E hoje ela falou isso pra mim e eu fiquei muito contente com isso. Ela é subinspetora agora. Ela foi agora em março para subinspetora. Se ela tivesse ficado embarcada na conversinha dos hard, né, tava lá até agora. E aí hoje ela conversou comigo, foi muito legal a conversa. Então, Denise, um abraço, me fez muito bem a conversa que a gente teve hoje, né? E com relação essa coisa dessa lista, para a gente concluir, para passar para a próxima pauta, que é a reforma da Previdência, eu quero falar de um outro personagem no desenho que às vezes eu exercito ele muito bem, que é a motoquinha do desenho lá dos anos 80 também. Porque vai acontecer isso aí, e aí vem, lembra da motoquinha? Fala, eu te disse, não te disse, mas eu te disse, eu te falei, né? Vai acontecer isso. Infelizmente, nós temos, assim, as pessoas têm que deixar de se influenciar por gente pessimista e se influenciar pela regra, né? Possa ser que a pessoa ganhe ou perca numa disputa na regra, mas ela tem que conhecer a regra. E as pessoas ficam sendo influenciadas pelos outros. E tem gente, cara, que é perdedor crônico. Sim, né? sim. O cara é perdedor até quando ganha. Tem um bocado de gente assim. Mas isso a gente passa por cima, isso foi só um desabafo. Vamos para a próxima pauta, que é a reforma da Previdência, né? Para a gente falar. Okay? Essa é importantíssima, né? Importantíssima. As pessoas estão demandando muito, né? Então, toda semana a gente tem falado muito da reforma da Previdência, o andamento das coisas, como é que estão, e da nossa luta, como é que está também. Essa semana, né, todo mundo acompanhou, teve muito bate-boca institucional aí, muito Twitter, declaração daqui, declaração dali, teve umas rusgas e aí deu uma amarrada. Eu participei de um debate na Câmara Municipal com um deputado, Gilberto Nascimento, ele explicando sobre a reforma da Previdência e tal. Aí eu fiz duas perguntas para ele, né, que ele falou que ele é favorável à inserção da guarda e tal, e aí eu perguntei se, dentro dessa perspectiva, se o partido dele apoia a emenda lá que nos insere. E a outra coisa, para ele falar um pouco sobre como estava o ambiente para aprovação da reforma lá, né? Ele falou que apoia e tal, até gravou um vídeo depois com a Mauri, isso está muito publicado, é importante. E falou do panorama lá, que hoje o clima, naquele dia o clima não estava difícil, as coisas na Câmara tal. Está disponível no site da Câmara Municipal esse debate. E a gente colocou no Facebook também do sindicato, dá para acompanhar por lá. Mas, enquanto a gente estava aqui essa semana na luta, os nossos colegas de Curitiba, que fazem parte da federação, né, o VEC, a Rejane, eles estavam em Brasília, né, cumprindo essa semana conversando com os deputados, fazendo aquele corpo a corpo que a gente está fazendo. A FENAGuardas produziu esse material aqui, né, que apresenta um pouco a importância, as razões de por que as guardas têm que ser reconhecidas como atividade policial na reforma da Previdência, e a gente está fazendo esse trabalho com os deputados, né, conversando um a um, para poder nos incluir. Então é um materialzinho bem simples, muito direto, né? Na próxima semana o Evandro está retornando para Brasília, vai vir um colega do Pará que vai acompanhar para fazer as coisas lá. E na outra semana, né, eu vou para Brasília. Nós estamos em que etapa? Tem 64 emendas propondo a inclusão da guarda escritas. Só que para uma delas ser discutida, essa emenda precisa ter 171 assinaturas de apoio dos deputados. Nós vamos para Brasília vamos ver de todas essas emendas
aquela que seja mais... Peraí, um pouquinho. Aquela que seja mais... favorável, né? Isso, que nos contempla, que nos atenda da melhor maneira e vamos conversar com deputado para poder, enfim, conseguir as assinaturas para que a emenda seja discutida. Foi escolhido o relator na CCJ, isso significa que a PEC vai começar a andar, né? É um delegado, né, da Polícia Federal, que é muito bom isso. Ele é do partido do PSL, enfim, do partido do presidente da República. O presidente da CCJ também é um deputado do Paraná, né? Ele gravou um depoimento com o VEC, que é lá de Curitiba, que é diretor da Fenaguardas. Ele gravou um depoimento, está disponível também no site no Facebook da Fenaguardas, do sindicato, para todo mundo assistir, dizendo que vai se empenhar ele para que as guardas sejam incluídas. Isso é importante, ele está ocupando um espaço importante, ele faz parte do partido do próprio presidente, e uma das emendas que tem lá foi escrita pelo delegado Valdir, que é o líder do PSL. Essa emenda, a gente sabe que já tem 51 assinaturas lá de apoio, teria que conseguir mais 120, mas a gente vai lá, vai discutir com ele, vai conversar e tudo mais, né? O VEC participou de uma reunião com os assessores da presidência lá na Casa Civil, falou da importância da inclusão das guardas, né? Então a gente, nossa parte, nós estamos fazendo, estamos conversando com todo mundo que tem que conversar, caminhando os caminhos que tem que caminhar, né? E vamos continuar fazendo isso. Possivelmente nessa semana que a gente vai para Brasília para recolher as assinaturas, para fazer isso, nós vamos precisar de que mais gente vá conosco. Né? Já estamos conversando com algumas pessoas, não é uma multidão, não vamos fazer um ato, mas vai precisar conversar com isso. Então está nesse pé a discussão da reforma da Previdência nessa semana. Eu acho que essa semana o programa vai ficar mais curto, né? Porque são esses assuntos que a gente tinha para falar. Conversando comigo sobre a reativação da frente parlamentar pró-guardas. Isso, mas isso a gente fala na próxima semana. Deixar no ar, né? Vamos deixar para a próxima semana. Por enquanto nós vamos encerrar por aqui. Eu vou pôr mais uma Espera aí, só uma coisa. Então vamos parar um pouquinho, que o nosso diretor já está falando umas 5 vezes aqui, corta. Vocês precisam ver como ele fica aqui na frente, porque ele fica controlando o horário e a gente descumpre aqui, né? Então, pera aí, deixa ele retomar a câmera ali e aí você retoma com a sua pauta, beleza? Bom, a pauta que eu vou inserir, a gente já falou sobre ela no começo do programa, mas não sobre essa unidade, que é o auxílio de transporte. Eu vou até você dar aula sobre isso, vou fazer uma pergunta e você vai saber responder. A unidade da Penha fez um ajuste no auxílio de transporte do efetivo de lá, né? E aí o policial que pegava metrô e depois pegava uma baldeação em Itaquera, pegava o trem, 5 horas da manhã não tem baldeação gratuita. O que a unidade recomendou para ele? Que ele vá até o Brás, faça a baldeação gratuita no Brás e retorne depois para descer lá pela região da Penha lá e tal. Bom, o auxílio transporte lá no decreto, ele fala do princípio da economicidade. Pensando na economicidade, né? Qual que é o outro princípio que trata? É o princípio da razoabilidade. Não é só, aí vai para quem cuida do auxílio transporte lá na Penha. Tem que ler a regra, tem que ler inteira. A parte que cobra do servidor e a parte que beneficia o servidor. A legislação diz realmente que o gestor da unidade, quando o servidor pedir lá o auxílio transporte, fizer o requerimento, tem que primar pelo princípio da economicidade. Ou seja, vai buscar o itinerário que seja o mais barato para a administração. Beleza. Só que aliado ao princípio da economicidade, tem que estar o princípio da razoabilidade, né? Qual custo é maior, no final das contas, para a administração? Fazer o servidor, porque senão o cara vai achar um itinerário que o cara dá a volta na cidade, pulando de condução em condução e cobrar uma só. É mais econômico, mas é o mais razoável. É razoável a pessoa que mora lá no... Vamos lá. Deixa eu pegar eu tô na parada 15, ok? Aí ele pega um ônibus até Itaquera. Né? Você está falando do trem. Não, vamos pegar o que vem de trem. O cara mora lá em Guaianazes. Facilita. Ele pega o trem até Itaquera. Sim. Aí Itaquera ele passa para o metrô. Sim. E aí ele segue andando em frente. Ele pega o metrô, vai andar. Vai para Arthur Alvim, Patriarca, Guilhermina, Vila Matilde, porque a base da pêndula da Vila Matilde. Isso. Aí alguém genial, né? Ele está propondo que a pessoa passe na frente da base. Isso. Aí vai Brás. Penha,
Não, ele vai de trem, né? Isso, tá. Ele pega o trem lá em Guaianazes, passa em Itaquera e passa na frente da base, Tatuapé, Brás. Aí ele anda todo aquele caminho que tem dentro da estação Brás lá, para chegar no metrô. Aí ele volta Brás, Bresser, Belém, Tatuapé, Carrão, Penha, Vila Matilde. Gênio, hein? Oxa, que espertão, hein? Ó, tá poupando dinheiro público, né? E dane-se o servidor, o cansaço, o tempo de sono que ele vai perder e tal. Pra perder isso, porque tem uma baldeação que é complemento na passagem. Não é, né? Que ali troca a passagem porque ele é um gênio da coisa. Por causa de... Quanto tá a passagem agora? R$4, né? Por causa de R$4,30, essa é a ideia. Não, e vai além, Cláudio. Mas sabe por quê? Sabe que ele quer resolver o problema? Quer ser econômico? Organize a escala. Organize a escala de maneira que esse servidor, quando ele tem que se deslocar para o trabalho, já esteja dentro do horário da baldeação gratuita em Itaquera. Não é? Não tem um horário que a baldeação lá é gratuita, que você passa do metrô pro trem? Então, mas aí tem que ser gestor, né? Ué, aí tem que ser gestor, tem que fazer o malabarismo de maneira que organize a escala do princípio da economicidade sem arrebentar com o servidor. Mas aí dói, né? Aí dói. Na hora que eu tenho que gerenciar, que administrar para atender tudo, na dúvida, arrebenta o peão. Não, mas não basta, não termina aí não, cara. Deixa eu fazer a reclamação por inteiro agora, né? Não só isso, ajustou o auxílio transporte dos meses adiantes, né? Estornou lá para trás, um ano para trás, né? Lá, acho que desde janeiro de 2018, lá estão estornando os valores que foram pagos aí a mais, né? Que eles entendem que foi pago a mais, né? Bom, assim, se o camarada vier aqui... recebeu de boa fé, eu só vou falar isso, quem recebe de boa fé, não devolve. Presta atenção, quem recebe de boa fé, não devolve, certo? Ninguém usou de má fé, né, essa baldeaçãozinha aí que estão de 4,30 para poder... Eu fico imaginando, Márcio, o momento, assim, ó, a base tá boa, a escala tá totalmente organizada, o banco de horas, tá todo mundo fazendo atividade física, eu não tenho nada para fazer, deixa eu aqui fuçar o auxílio transporte do povo aqui, para ver de que maneira eu consigo pegar dinheiro de volta para mandar para os cofres da prefeitura, porque a prefeitura tá muito pobre e os guardas estão muito ricos, então deixa eu tomar algum dinheiro que eles receberam lá, porque tá tudo funcionando bem aqui, todo mundo recebeu uniforme, né? Ninguém comprou, todo mundo recebeu, porque eu sou gestor, eu sou o cara, então eu vou na minúcia aqui. Eu não faz o básico, não consegue garantir o básico para a unidade e fica inventando coisinha. Eu queria que esse pessoal tivesse essa eficiência toda para gerenciar, para organizar uma escala. Né? Eu falei aqui no começo, não consegue organizar a escala de férias, que o servidor fica sabendo hoje que está de férias a partir de amanhã. Né? Assim, e fica inventando isso, eu nem sabia disso, cara. Eu vou atrás desse negócio, eu não tenho nada para fazer, não tenho uma reforma da Previdência para brigar, né? Não tenho deputado para conversar, não tenho um ministro para tentar mudar nada, né? A gente cancela uma agenda, ao invés da gente ir para Brasília colher a assinatura dos deputados, vamos lá atrás do que está acontecendo na Penha, que eles estão tirando dinheiro do auxílio transporte do pessoal retroativo. Quem é o gênio que bola isso? O Carlão tá aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas ele tá aqui fazendo umas caras danadas. Quem é o gênio que bola isso? Eu queria saber, cara, como tá fácil a vida, ninguém tem nada para fazer. Vamos para as perguntas, cara, porque senão essa foi de doer. Bom, eu vou começar com a pergunta do colega Maurício Aquino, Cláudio. Ele fala assim: prezados, só antes de você fazer a pergunta, que o pessoal está acostumado a gente com as fichinhas na mão, nós estamos nos modernizando. Agora tem um teleprompter aqui, ele está lendo, tem uma tela aqui na frente, ele está lendo a pergunta. A gente está evoluindo aqui também. Aliás, as pessoas ficam convidadas para vir aqui conhecer e tal. Você é um dedo duro, eu ia me gabar da minha memória. Agora você não me caguetou, pô. Bom, prezados, quando as viaturas, dessa vez a GCM vai adquirir VTRs com guarda preso, porque a maioria das VTRs são carros de passeio, o que dificulta a condução de partes. Ou seja, o que uma VTR com guarda preso faz, tem vezes que é necessário até 3 VTRs para conduzir autor, vítima, e visto que a maioria das VTRs são carros de passeio e até aparecer uma VTR com guarda preso, isso leva um grande tempo para sair rapidamente do local dos fatos e dar sequência à ocorrência. Eu entendi o que ele está dizendo, porque a semana passada eu falei da licitação das viaturas. Sim. Aí ele tá comentando isso, que foi liberada a licitação e tal, e ele quer saber se as viaturas vão vir com guarda preso, que modelo de viatura que não pode... Assim, honestamente eu não sei te dar essa resposta qual o modelo de viatura. Por uma conversa que a gente teve lá atrás,
quando ainda estava no começo dessa licitação, me parece que a intenção da administração são viaturas maiores e tal, mas eu não consigo te afirmar isso, que até tem gente dizendo que nós falamos que vão ser, como que é o nome da viatura? Duster, né? Duster, assim, não dá para dizer isso. Eu realmente vou até pesquisar isso, o Aquino. Volta aí, ó, eles estão passando, quando tinha a ficha era mais fácil, ele mudou e eu perdi o nome do menino. Maurício Aquino. Maurício Aquino. Deixa na pergunta, depois você muda. Aí, de que é que na verdade, quando pede, você não pode direcionar para qual modelo de carro você quer. Direciona para qual grupo de carros, né? Se é SUV, se é sedã, né? Que tem umas linhas de carro. Eu não consigo te afirmar agora qual é o que está lá na licitação. Vamos pesquisar, vamos descobrir e possivelmente na próxima semana eu te tranquilizo, eu jogo um balde de água fria aqui em você, rapaz, vai ter que continuar indo 3 viaturas. O questionamento dele está correto, né? De que às vezes você precisa para carregar 3 pessoas e assim, a vítima e a pessoa que está presa, você não pode carregar na mesma viatura, sendo só 2. Você carrega um no guarda-preso, outro você carrega ali dentro, ok, tendo guarda-preso, né? Eu tenho a impressão que sim, mas eu não tenho certeza, então não vou te afirmar, mas vamos atrás para saber. Vamos para a próxima pergunta aí? Vamos lá, é do Paulo Druziar. Ele fala assim: gostaria de saber por que o serviço administrativo, que é de suma importância para cada unidade da GCM, não tem direito à gratificação de áreas estratégicas. Faço parte de uma unidade, os servidores prontos irão receber, e como não são prontos, mas trabalho no serviço administrativo dessa unidade, não tenho direito. Acho isso um absurdo, pois sem o serviço administrativo essa unidade não funciona. E por que o chefe e o ATO dessa unidade recebem e os outros administrativos não recebem? Bom, vamos lá, que são várias coisas, e aí tem que separar. Primeiro, não tem esse negócio de ser pronto ou não ser pronto. A legislação não fala nada disso, da pessoa ser pronta ou não ser pronta, viu, Bruzian? Mas uma coisa que precisa estar na lei, a lei é de 2011, que é uma coisa que eu falei a semana passada e que eu fiquei realmente bravo. É uma lei que é de 2011, ela tem 8 anos, então, em tese, todo mundo deveria conhecer essa lei e saber o que está escrito lá. Essa é a primeira parte. A segunda parte é que algumas unidades, possivelmente ele é de uma das unidades novas, né? Eu acho que ele é até da Maria Guilherme, pelo nome, se é a pessoa que eu conheço, ele é de lá. O decreto incluiu as unidades em abril do ano passado, portanto tem 11 meses. A gestão da unidade teve 11 meses para explicar para os servidores como a regra funcionava. Para a pessoa nem criar expectativa, porque realmente a lei está escrito isso, de que a gratificação pelo exercício de função em região estratégica para a segurança urbana. E lá no bojo da lei ela diz que a gratificação é paga para aqueles que exercem atividade operacional. Certo? Operacional. Então, se a atividade que o servidor exerceu naquele mês, ou se ele exerceu a atividade operacional naquele mês, ele tem direito a receber. E aí, você está perguntando por que o chefe recebe e o ATO recebe e os administrativos não recebem? É uma boa pergunta. E não era para receber. A não ser que o chefe, em algum dia do mês, ele foi para atividade operacional, porque a lei ela não diz quantidade de dias. Então, se colocar o servidor na atividade operacional um dia no mês, ele tem direito a receber a gratificação naquele mês. Isso a legislação garante. Precisa ver o que está sendo colocado na escala. Eu estou estranhando. Tá certo? Não tenho certeza, não consigo te responder, mas é uma pergunta que o seu chefe pode responder diretamente, né? Por que ele está recebendo se ele só exerce atividade exclusivamente não operacional e os outros não estão recebendo? É uma curiosidade, né? Não sei se ele está recebendo ou não. O motivo de ser dessa diferença entre o administrativo e o operacional, a gente vai remeter lá ao governo na origem da lei, isso. Porque quando a lei foi aprovada em 2011, qual era a lógica da administração? Eram duas coisas. A primeira delas é que ela queria trazer gente aqui para o centro da cidade e mandava remover o pessoal da periferia, só que acabava as pessoas iam se perdendo pelo meio do caminho, porque o cara via para cá, tem mais custo, tem isso, tem aquilo. Então por isso que é região. E naquele período tinha um alto índice de
readaptações e tal. Então, isso foi uma forma que ele criou de tentar forçar as pessoas a sair das readaptações para poder ter mais gente no operacional. Essa foi a razão. Não funcionou muito bem. Sabe o que funcionou bem para as pessoas saírem da readaptação e tal? Foram coisas basicamente, foi premiar as pessoas, né? Basicamente, dar tratamento, né? As pessoas buscar tratamento, a organização da carreira, a DEAC, porte de arma, da arma pessoal, essas coisas que foram motivadoras que ajudou mais nisso. Essa medida não foi meio idiota realmente, mas está constando na lei. Para mudar isso tem que mudar a lei. Né? Tem que mudar a lei, né? E isso é a resposta correta, né? E aí, meu amigo, para a gente pedir a mudança da lei, todos os anos a gente faz uma assembleia de pauta. As pessoas têm que vir e demandar. O que as pessoas demandam vão para a pauta. Né? E aí a gente vai fluindo, vai vendo que é prioritário, porque é muita demanda e tal, mas essa é a razão. Vamos para a próxima? Bom, o Mário Henrique, ele pergunta assim: bom dia, senhores. Quanto à situação dos habilitados à posse do concurso GCM-SP de 2013, homologado 2014, que ainda não foram nomeados? O pessoal faz essa pergunta toda semana para ver se a resposta muda, né? Mas a resposta, Mário Henrique, é a mesma do programa da semana passada, que alguém fez essa mesma pergunta, né? Que é basicamente o seguinte: o concurso era para 1.400 pessoas, as 1.400 pessoas foram chamadas. Tem algumas pessoas, passou até do número 1.400. O fato da pessoa estar habilitado não significa que ele tem o direito de ser empossado. Os que têm o direito de ser empossado é o que ele está classificado dentro do limite de vagas. Todas essas pessoas já foram chamadas e tomaram posse. E aí passaram a chamar a lei para repor dessas 1.400, aquelas que não passaram no exame médico, que não apareceram e tal. Tem algumas pessoas que ainda estão fazendo exame médico, que está meio enroscado lá. E aí, o que o RH nos disse? Que assim que resolver a situação de todas essas pessoas, quem passou, tomar posse, quem não passou, vai saber o número de pessoas que precisarão ser repostas para isso. É isso que está. Mas como lá demora demais, ainda está dependendo disso, e aí a gente já está mais empenhado na abertura do novo concurso, né, que deve ser aberto. O edital já está pronto, falei isso essa semana, inclusive a semana que vem acho que a gente já vai conseguir aí ajustar a parceria com a empresa que vai oferecer um curso preparatório para o concurso de guarda aí para os filhos dos associados, para as pessoas que quiserem fazer, a gente vai disponibilizar isso daí. Bom, o Ferreira, olha só, hein? Ferreira, ele pergunta assim: gostaria de saber como ficará a situação de quem está aposentado e nunca assinou essas canetadas esdrúxulas chamada de reestruturação. Abraços. Eu não entendi direito a pergunta. Ok. Mas é que quando vem as perguntas assim de aposentado, às vezes ele escreve uma coisa e está querendo dizer outra. Porque ele precisa saber. Ele aposentou quando? Né? Ele aposentou em qual lei? Porque vamos trabalhar com o que ele disse ali, que quem nunca assinou nenhuma reestruturação. Ok. Ele se aposentou sobre a 11.715? Ou a 10.282, né? Até antes. Mas da 10.282 para a 11.715 não teve possibilidade de escolha, não. Não foi adesão, não. Migrou todo mundo. Né? Mas ele se aposentou pela 11.715, pela 13.768 ou pela 16.239? Eu preciso saber disso para responder. Se ele se aposentou pela 11.715 ou pela 16 ou pela 13.768, quem está aposentado pode vir e fazer opção a qualquer tempo. Sim. Fala, mas eu não quero fazer opção porque eu me aposentei aqui e eu tenho que ser inspetor, eu tenho que assinar e alguém dizer que eu sou um inspetor aposentado. Vou falar aqui olhando nos seus olhos. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Ninguém no planeta, nós estamos falando da reforma da Previdência que o pessoal está querendo tirar a coisa. Não é dar coisa. Ninguém vai dar mais para o cara que está aposentado do que aquilo que ele conquistou na ativa. Né? Normalmente, quando tem uma reestruturação, quem está aposentado pode fazer opção e ele se encaixa na nova legislação, ainda que aposentado, naquelas regras que estão estabelecidas para os ativos. Só que não conta o tempo que ele está aposentado, e às vezes a pessoa tem dificuldade disso. O camarada se aposentou, ele estava na 13.768, por exemplo, e ele se aposentou como primeira classe lá em 2010, né? É de 2004 para 2010. E aí teve a reestruturação em 2015. E lá dizia o seguinte: quem era a primeira classe que tivesse menos que 3 anos como primeira classe, continuava a primeira classe. Quem tinha entre 3 e 6 anos
era integrado como CE. É. E quem tinha mais que 6 anos era integrado como CD. Nesse exemplo, foi para a primeira classe em 2004 e se aposentou em 2009, ele tinha 5 anos. Né? 5 anos, pela regra, ele seria integrado como CE. Agora ele viu o colega dele, que era da mesma turma, que estava na ativa e ser integrado como CD e é subinspetor, e a pessoa acha que ele tem o direito também e tal, e assim, não está isso na legislação. Né? Então, assim, liga pra gente, conversa, porque precisa ver a situação específica, né? Essa questão da canetada ser esdrúxula e tal é opinião, e aí opinião é direito, não vou nem discutir a opinião, né? Eu acho que tem o direito, mas para saber exatamente o caso, porque possa ser que ele tenha o direito de assinar. Pode ser muito vantajoso. Imagina se ele for um admitido, aposentado. Olha o tamanho da vantagem que ele está deixando para trás. Então. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, se você optar pela carreira hoje, 16239, você vai ser integrado lá onde que a lei te permite. Só que você não vai receber nenhum retroativo. Como receberia se tivesse optado lá dentro do prazo legal, né? Mas migra e assim, tem que ver, não dá para falar mais do que isso só por essa pergunta. Tem mais alguma pergunta? O Alessandro. Ele gostaria de saber por que a turma 61 não terá a oportunidade de ir para a periferia. Nós da turma 61 estamos com sentimento de frustração por não poder escolher sair do centro. E pior, ver a turma 62 com tratamento diferente. Desde que fomos para a rua, nunca tivemos um horário adequado, sempre sendo utilizados para eventos e operações. Bom, vamos separar também as coisas. Assim, todo mundo na guarda é utilizado para eventos e operações. Não é só a turma 61, tá certo? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, cara, gostaria de saber por que a 61 não terá a oportunidade de ir para a periferia. Eu não sei te responder, então tem que ver com o comando, se terá ou se não terá, de que maneira terá e tudo mais. Mas o que eu posso te dizer, e eu dei aula para você provavelmente, uma das coisas que eu ensinei na aula foi o conceito do RTP. Horário e local de trabalhos variáveis, prestação de serviço em finais de semana e feriado, plantões noturnos e a sujeição à atividade perigosa, insalubre ou penosa. Né? Então, assim, eu estou procurando a palavra, cara. A lotação, né, dos servidores, de que maneira, onde vai ser colocado os servidores, é de acordo com o interesse da administração pública. Né? É de acordo com o interesse da administração pública. Aí ela vê qual é a prioridade dela e aloca da maneira que ela quer alocar. Mas uma das coisas que nós temos uma tendência de reclamar de nós, sem ver outro. Provavelmente, cara, tem um monte de gente da turma 62 que está reclamando também porque foi todo mundo para IAI, está todo mundo lá, então a situação não está muito diferente. Não sei exatamente qual é essa diferença de tratamento que ele está dizendo, mas vamos até perguntar para a comandante se tem algum projeto nisso, mas não é uma obrigação, não é obrigatoriedade. Na verdade, Carlos, existe uma fábula, né, de que vai trabalhar na periferia. O Carlão está aqui, ó. Trabalha lá em Guaianazes, só vive no Brás, só vive na região central, trabalha mais aqui na região central do que na periferia mesmo, né? Então, assim, você vê que a periferia apoia muito o centro, né? E as vetores estão sempre deslocando. Então, assim, até seria legal conversar com ele para entender exatamente o que ele está dizendo. Eu não sei que tratamento diferente que teve, ver todo mundo para o centro. Quem está reclamando muito, o pessoal da periferia, seguramente gostaria que você fosse para lá, não tenho dúvida. Motorista, mas o governo estabeleceu como prioridade da gestão povoar o centro, e isso daí não tem ilegalidade, né? Foi eleito, as pessoas votaram no governo que está aí, não vou nem entrar no mérito, né? E aí a população escolheu esse modelo, né? Então não dá para dizer mais do que isso. Bom, o João Donizete Freitas, se eu não me engano, é o João Donizete lá do Campo Limpo, acho que é M-Boi Mirim. Isso, foi o menino que ganhou a primeira TV que nós sorteamos, não foi? Foi ele. Olá, estou deixando essa mensagem referente à mudança de letra e quero saber como eu faço, pois sofri um AVC, acidente vascular cerebral, em dezembro de 2015. Estava em serviço de sentinela, por esse motivo fui prejudicado, pois não evolui de letra no período e corro o risco de não receber mais um quinquênio fora as férias de 2016 que não foi paga, pois o RH diz que foi licença normal e não CAT. Ou doença do serviço. Me ajude, o meu AVC foi estresse de serviço. Então, importante esse último trecho, vamos separar as coisas, ok? Vamos lá. Tudo isso que está sendo feito do ponto de vista legal, está correto? O que ele está dizendo? Ele está integrado na carreira, aí em 2015 ele teve um problema de saúde, e por conta desse problema de saúde ele está afastado de licença médica. E a licença médica dele é considerada uma licença médica comum, que desconta do tempo de efetivo exercício. Exatamente. Tá certo? E como essas coisas que ele falou, tanto a promoção horizontal, mudança de letra, quanto o quinquênio, eles são pagos
de acordo com a quantidade de tempo de efetivo exercício, esse período de afastamento ele não está preenchendo esse tempo, realmente não recebe. Né? Mas ele está dizendo que a doença dele não deveria ter sido considerado como uma doença comum, e sim uma doença, né? Isso, uma doença profissional, né? E aí ele está dizendo que o RH disse que foi licença normal e não CAT. Na verdade não é nem o RH que diz, é que ele ligou lá e a pessoa deve ter explicado para ele, né? Mas quem define isso foi lá na COGES. Aí precisa ver, Donizete, o que foi que aconteceu lá atrás. Quando você teve o problema, foi feito o registro foi pedido o registro do CAT? Né? Porque esse é um problema que a gente tem dos nossos gestores, né? Voltar até por causa da Penha, lá para não deixar esquecer, que às vezes fica todo mundo tão atabalhoado, fica tão animado em colocar informação no WhatsApp, que não se preocupa em cumprir a burocracia, porque poderia ter sido feito o pedido do registro lá atrás. Agora, não sei se foi feito ou não, e foi negado, enfim, né? Se foi negado ou se não foi nem pedido. Porque acontece isso muito na guarda. O servidor às vezes sofre tem alguma coisa que ele não tem certeza se é acidente ou não e tal, e ele quer registrar como acidente e a unidade decide que não é. Não, isso aí não é acidente. Não compete à unidade decidir se é acidente. Se o servidor chegar na unidade inteirinho, em pé e falando, eu quero registrar um acidente de trabalho porque eu levei um tiro no peito, não interessa, a unidade tem que fazer o registro. A tarefa da unidade é fazer o registro e encaminhar, não é fazer diagnóstico. Porque como você levou um tiro no peito, você está em pé aí na minha frente, eu estou vendo, não tem sangue, não tem nada, não interessa. Quem vai decidir se aquilo foi um acidente de trabalho, se ele tomou um tiro no peito mesmo ou não, ou se o tiro no peito está vinculado com o trabalho ou não, é o perito da COGES, não é o chefe da unidade, não é a menina da administração. Se o servidor chegou lá e pediu para registrar o acidente, registra o acidente e ponto. Né? Porque muitas vezes acontece esse problema. E aí, para concluir a resposta para o Donizete, cara, você pode nos procurar e aí a gente pode mover judicialmente para transformar essa sua doença, tentar transformar, né? Fazer um requerimento judicial, enfim, e vincular com o trabalho. Tá certo? Aí tem que vir aqui, vai conversar com o advogado, vai ver toda a documentação que precisa, o que tem que ser feito para poder ajuizar. Mas eu posso, até para encerrar, te dar uma notícia boa, que hoje eu encontrei a Laura lá em Itaquera. E ela estava muito feliz, né, cara? Que você vê como é legal, às vezes tomar uma medida, ela estava bastante feliz. Por quê? A Laura teve um problema lá atrás de assédio. Ela foi assediada. E por conta disso, ela adoeceu. E se afastou do trabalho. E aí lançaram lá como um afastamento, uma doença comum. Ela nos procurou, nós ingressamos com ação judicial para ela, para transformar aquele afastamento dela, que tem a ver com estresse, enfim, essa coisa, em doença profissional, porque foi motivada pelo assédio que ela sofreu, assédio moral, né, que ela sofreu. Nós ganhamos a ação na primeira instância, né? A Justiça, a Fazenda Pública considerou que tinha argumentos, fatos, enfim, para entender que aquilo lá, que o que ela teve estava diretamente vinculado com o assédio que ela sofreu e transformou em acidente de trabalho, digamos assim. A Prefeitura recorreu, porque recorre mesmo e tal, e o processo subiu para o TJ. E hoje saiu a decisão, ela estava muito feliz, cara. Isso fez um bem danado para ela lutar. Porque ela poderia ter se vitimizado lá e tal, ela reagiu, foi à luta, e hoje saiu a decisão do TJ, confirmando a decisão, dizendo foi né, tem que ser considerado como acidente de trabalho e tudo mais. Né? Ela estava contente e tal, aí pode ser que caiba ainda algum recurso para a Prefeitura, mas provavelmente o recurso não tem mais efeito suspensivo, né? E vai ter que cumprir e tal. Mas isso é muito legal, até mandar um abraço para a Laura também, hoje é dia dos abraços, né? Que foi um dia bem legal, essa semana foi bem legal, assim, positiva, de muita gente, cara, de verdade, cara, essa semana aconteceu isso, muita gente que está começando a enxergar aquilo que a gente falava em 2015, né, que ia acontecer, que como as coisas iam acontecer, porque tem colega indo para a letra F sendo promovido, outro indo para a letra G, as pessoas estão vendo as coisas acontecerem, né? Então foi uma semana legal. Então
você pode vir aqui, Donizete, que a gente vai encaminhar e tocar para frente, se for o caso. Beleza? Mais alguma pergunta? Não, encerrou por hoje. Então, não esqueça de curta, comente, compartilhe. Inscreva-se. Se inscreva, mande a sua pergunta, seu questionamento, sua sugestão. Na próxima semana a gente retorna com mais um Fique por Dentro e se tudo der certo, como o nosso planejamento vai ser um programa um pouco diferente, não vamos falar agora para ver se o pessoal vai gostar, né? Eu vou para minha faculdade para não ficar chorando no WhatsApp, né? Então, Tchau, tchau. Tchau.